Espírito Santo de Deus, Ele está aí para te tocar, para te abençoar, para fluir sobre você de uma forma especial. Amado, nós muitas vezes não percebemos isso. Jesus te amou de uma maneira tão forte que Ele veio a essa terra em carne e em sangue, se permitiu ser chicoteado, se permitiu ser crucificado, para que você não tivesse que sofrer. E muita gente está procurando um sofrimento que não é dele, está desacreditando da promessa de Deus para a sua vida, está desacreditando do que Deus tem para você. Ele tem o melhor para você. Olha para uma pessoa aí perto de você e diga para ele: Deus tem o melhor para você. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu pastor, nada te faltará. O melhor dele está por você, e você às vezes não entende isso. Você não precisa aceitar ou assumir o que não é bom, só para poder se sentir mais acariciado, mais amado, mais amada. Não, o amor de Cristo é suprimento para a tua alegria, é fortalecimento para os teus dias. Senta aí, amado. Você tem que ter essa convicção dentro do seu coração para viver esse tempo novo, sabe? É um período da nossa vida, esse mês de fevereiro, que muitas pessoas fazem coisas que depois se arrependem. Quantas pessoas, eu estou falando de crente, não estou falando só do mundo não, estou falando de crente. Quantos crentes se arrependem quando passa esse período de fevereiro, do carnaval e etc. Ele entra às vezes em certos caminhos que são descaminhos, que roubam ele em vez de ajudar, que parece um dia de alegria, mas acaba sendo depois um dia de enfermidade, um dia de dependência química, um dia alguém grávido, um dia com uma porção de problemas, que parecia ser a melhor coisa aqueles dias de motivação, mas eram motivações erradas. Então nós precisamos, antes de mais nada, entender quem nós somos. Fala: eu preciso olhar para dentro de mim e lembrar quem eu sou. Eu sou escolhido, pagaram um preço muito caro pela minha vida. Quem foi que pagou um preço pela sua vida? Você entende? É caro, muito caro. Não é para você se envolver com qualquer um, com qualquer coisa, porque você é muito especial. Você é muito especial. Você é uma pessoa tão especial que tem promessas e promessas reservadas para a tua vida. Mas o senhor não sabe o que eu já passei. Eu não sei mesmo, mas uma coisa é certa: a pior situação é aquela que nós não nos preparamos para viver. Nós não nos preparamos. Tem gente que fala assim: eu não consigo arrumar emprego, mas ele não presta atenção no como está mudando as coisas, como estão mudando. Outro dia eu vi na televisão lá, fazendo uma reportagem, e dizendo assim: falta muito profissional de TI. Eu falei assim: falta? Mas eles falaram assim: falta profissional qualificado. Ou seja, quando você começa a ver um profissional qualificado, há uma concorrência para pegá-lo. Então nós não precisamos procurar um emprego, nós precisamos saber o que nós estamos procurando. Eu não me preparo, então eu não alcanço coisas que possam satisfazer a minha necessidade. Aonde você está procurando o namorado ou a namorada? Se você está procurando um namorado ou uma namorada num lugar onde tem um monte de gente que está lá com visão de bebida, de prostituição, de engano, o que é que você vai levar para sua casa? Se você está procurando residir ou ter amigos em lugares que não são bons, o que é que você vai ter na sua vida? Então nós precisamos parar um pouco de ser desesperados e nos posicionarmos para que Deus possa abrir as portas que você precisa. A Bíblia diz que Ele abre porta onde? Entendeu? O impossível é Ele que faz, não é você. Você faz o possível. Você se melhora, você se aperfeiçoa, você se posiciona, e aí você faz o melhor seu. Agora Ele abre a porta para você passar, Ele libera caminho para você entrar, Ele abre situações que depois você vai ver. Eu vi pessoas aí que estudam coisas que não gostam. Eu estou fazendo faculdade, mas é só para ter o diploma. Pensa nisso, irmão. 4 anos para dizer que é só para ter diploma?
Vai na Xerox, tira de alguém um diploma e fala: tem um diploma. Amados, atualmente pouca gente confirma o currículo. Se você colocar lá que você tem 2 diplomas, normalmente o cara fala: você estudou, você conhece, isso aqui conhece, tá bom. Ele não vai ficar checando, ele vai ver depois o seu trabalho, se tem realmente competência para aquilo ou não. Mas não é um diploma. Então o melhor seria a gente se preparar para crescer naquilo que nós gostamos ou acreditamos. Apóstolo, mas o senhor está falando isso? O senhor não é espiritual? Sou, porque o espiritual é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu digo que as coisas físicas são regidas pelas espirituais. Quantas pessoas dizem que quer ter paz, que quer ter uma vida abundante, que quer ter uma vida diferente, que quer ter uma vida futurista, que quer ir para o céu, mas os comportamentos dela, os preparos dela, o tempo que ela gasta, não é adorando, não é se preparando, não é se consagrando. Hoje de manhã teve uma live falando sobre consagração, né? E aí a gente viu quantas pessoas entraram lá. Agradeço as pessoas que também entraram e falaram: estou aqui. E aí de repente, estava eu e o apóstolo Igor, 2 loucos logo de manhã. E aí de repente a gente começa a falar sobre isso e fala assim: peraí, qual é a tua consagração? Qual é o teu preparo? Sabe por quê, irmão? É interessante, mas as pessoas do mundo, eles também se consagram. Pergunta para alguém, eles até criaram o termo sextou. O que quer dizer sextou? Chegou a hora da balada, chegou a hora, é um vocabulário. Aí eles vão até aquela lanchonete, e quando chega lá, a bebida é tudo de graça. Não é de graça? Mas eles pagam? Ah, tá. O cara chega a largar o carro e pegar um Uber, porque ele sabe que vai passar do limite. E aí nós começamos a ver isso tudo, e a gente fala assim: peraí, o pessoal do mundo se consagra, eles investem. E o pessoal crente, será que eles investem neles mesmos? Eles investem no projeto? Será que quando ele fala domingo, ele está falando é dia de ir para o culto? Pensa aí. Domingo é hoje que eu vou receber o poder, né? Quartou é hoje que o Espírito Santo vai derramar. Olha que tem de azeite. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque a unção do Espírito Santo é mais do que só as taças, do que as 8 essências que estão aqui derramadas. Tem 8 essências diferentes aqui, cada uma com uma representação. Porém, o Espírito Santo é mais que isso. Na verdade, ele fica procurando onde ele acha um coração para ele entrar. O pessoal da sexta, quem vai à noite para uma dessas baladas ou coisa parecida, de manhã cedo a pessoa que trabalha já vai com a roupa, sim ou não? Pô, só eu que fui do mundo? Oh meu Deus, perdão Jesus. Já sai de manhã com a roupa, já coloca a malinha no carro, já deixa as coisas lá, se vai para a praia, se vai para algum lugar, já deixa lá. Quem pula carnaval, meu irmão, deixa dentro do carro, troca de roupa, troca de tênis. Estou mentindo? Não dorme os 3 dias. Era só eu que fazia isso? Tem mais alguém aí? Meu chefe olhava para mim e falava assim: cara, você vai morrer. Mas a gente não deixava de trabalhar. Agora faz uma vigília. Eu não posso ir, porque amanhã sábado eu vou ter que levantar cedo. Que hora? 10 horas, tem que estar de pé. O sujeito atravessava direto, né? Começava lá às vezes na quarta, nem na quinta, ia sexta, ia sábado, ia domingo. Não estava nem aí, ia virando tudo, ia até a terça. E a quarta-feira de cinza, se bobeasse, ele ainda estava com alguma desculpa para ir no finalzão. E pensa nisso, irmãos. Será que nós estamos buscando a presença de Deus para a nossa vida e nos envolvendo com a mesma garra, com a mesma vontade, com o mesmo desejo, com a mesma liberação? Hoje é dia de ir para o culto, eu já boto a minha roupa, já coloco no meu carro, já deixo lá. Ah, mas eu penso, eu não tenho carro. Pergunta para esse povo todo que vai por aí se eles têm carro. Eu até brinquei com a bispa, eu falei assim: olha,
A gente viu que a chuva infelizmente prejudicou um monte de gente que trabalhou nessas coisas, porque coitados, eles acreditam nisso, e eles vão e fazem aquele monte de fantasia, e a chuva levou, né? Mas aí uma pessoa falou assim: não, graças a Deus só estragou 40% das fantasias, mas a gente vai trabalhar dia e noite e vai colocar tudo em ordem. 40% das fantasias, tem que ser pelo menos 400 a 450 fantasias. Eles vão trabalhar dia e noite. Pessoal, vamos entrar numa campanha aqui. Eu vou pregar para vocês todas as noites. Vou vir para cá, você vai vir na igreja segunda noite, terça noite, quarta noite, quinta noite, sexta noite, sábado à noite e domingo à noite. Se eu fizer isso, irmão, no meio da semana eu estou aqui pregando para 5. Mas não era assim no passado. Eu cheguei a fazer na igreja pequena lá na época, isso direto, e o pessoal recebia milagres, batismo no Espírito Santo, era uma coisa fantástica, curas, gente foi curada do coração, gente foi curada assim na hora, derrame dentro da igreja, e a pessoa foi entortando toda, ficou lá, e aí o filho veio, puxa vida, o médico falou para minha mãe não sair de casa, minha avó não sair de casa, e ela saiu de casa, ela sabia que tinha problema de pressão, e aí nós começamos a orar, clamar, e a mão da pessoa voltou para o lugar, a boca voltou para o lugar, o olhinho voltou para o lugar, e ela foi no médico, e o médico falou assim: eu não sei o que aconteceu, desobstruiu a sua artéria, porque as pessoas vêm para cima, vêm procurando poder. Tem alguém aí procurando poder? É isso que Deus está querendo, como se diz, encontrar, para que Ele possa derramar o poder na sua vida. Não é simplesmente, mas eu não estou precisando hoje disso. Não é isso, é viver uma definição mais alta, é viver alguma coisa potencialmente melhor para a minha vida espiritual, é sentir uma alegria, uma manifestação totalmente diferente. Então hoje, eu acredito nisso, que nós estamos aqui, mas nós precisamos estar com o coração rasgado, totalmente aberto. Mas o senhor não sabe, querido, esquece, faz de conta que você passou por essa porta, e agora você acabou de entrar no céu. Do seu lado esquerdo tem um querubim, do seu lado direito tem um serafim, a sua cabeça tem o trono do Senhor. O que você estaria fazendo dentro lá daquele lugar? Pensou? Você falando em línguas, batendo asa, querendo ver o fogo do altar. Você ia querer ver mais a glória de Deus. É isso que está faltando para a gente, desejar participar de toda a manifestação de Deus, porque é sua. Não é que você, assim, mas, apóstolo, eu mereço, eu não mereço. Nenhum de nós merecemos ou mereceríamos, mas Ele mesmo assim, no seu amor, no seu carinho, na sua misericórdia, quando você abre o seu coração, Ele derrama sobre você. Então não é pelo mérito, é pelo desejo. Quando a gente olha a vida de Davi, diz que ele é um homem segundo, ele pecou, e Deus falou para ele: vou te matar porque você pecou, você era segundo meu coração, vou arrancar seus braços. Não, ele se arrependia, voltava, e Deus continuava a abençoá-lo. Mas por que isso, Deus? Porque o amor de Deus, a misericórdia de Deus não é humana, Ele não é vingativo, Ele é amoroso. Ele não está para achar defeito em você, Ele está para pegar na sua mão e dizer: vamos aí que nós vamos andar e vamos alcançar esse objetivo. Mas apóstolo, é difícil, eu às vezes sou meio fraco, às vezes eu tenho uma dificuldade de pensar. Ele fala: pega na minha mão e vamos embora. Ele fala: vem comigo. Talvez você não acredite, mas Ele pega você assim e fala assim: já que você não quer ir dando a mão, sobe aqui, vamos embora que eu vou te carregar. Vamos lá, você vai andar comigo, eu vou te levar nos lugares agora. Mas será que você está se entregando? Você viu o microfone pular da minha mão e sair correndo? Porque ele está entregue na minha mão. Ele não vai lutar contra mim. O que tem de crente lutando contra o carinho de Deus? Deus quer pegar você no colo e te levar para as grandezas dele, quer tocar em você e mostrar a você o poder dele. Então hoje é um dia diferente, é o dia de você abrir a sua boca na presença de Deus e dizer para Ele: Senhor,
manda tudo. Não tenha dó, manda tudo. Eu quero tudo. Eu quero estar sentindo o teu poder, sentindo a tua presença, sentindo o teu amor, sentindo a tua misericórdia. E depois disso você vai dizer: e Deus, tira tudo, tudo que não for seu, tudo que atrapalhar a minha intimidade contigo, arranca, não tenha dó, Senhor. Arranca os meus desejos carnais, arranca tudo aquilo. Apóstolo, mas e aí? Querido, tem coisas que você pode e acrescenta. Alguém falou para mim assim: então eu não posso namorar? Pode. Você deve namorar, deve noivar e deve casar. Você só tem que saber a diferença de namoro e de casamento. Tem gente vivendo como casado quando namora, e não querendo viver casado quando está casado. Então, se eu souber cada passo, eu vou viver bem, tranquilo, vou ter o melhor. Deus vai me dar o melhor, porque Ele quer que você seja feliz, Ele quer que você seja alegre, Ele quer que você possa ter tudo que você precisa. Por isso que Ele não costuma dar simplesmente riqueza, Ele dá prosperidade. Ter tudo que você precisa. Sua casa será abençoada, sua família será abençoada, seus filhos serão abençoados, seu trabalho será abençoado, seu carro será abençoado. Aonde você for, a bênção chegará, se manifestará. Hoje eu coloquei como tema, né, nossa série, a unção que transforma. Vou jogar óleo em todo mundo, né? Começar a jogar óleo assim. Aleluia! A unção que transforma. E eu quero falar sobre a unção para governar. Diga: unção para governar. Nós falamos o preparo a semana passada, agora eu vou falar a unção para governar. É a segunda unção que houve sobre Davi. Recomeçar exige que estejamos prontos a não nos fixarmos no processo. Fala: recomeçar exige que estejamos prontos a não nos fixarmos no processo, mas sim estar determinados para alcançar o alvo. Por que muita gente para pelo caminho? Porque ele está ligado no processo. Antes dele sair daqui, tem que chegar lá. Há um trajeto para ele chegar lá. Ele se fixa no processo. É onde você cansa, aonde você desanima, aonde você desacredita, aonde você valoriza a fome, aonde você valoriza a roupa, aonde você valoriza as pessoas que estão à sua volta. Mas você não sabe o que a Nonoca falou, você não sabe o que o Jujinho falou, você fica preocupado com tudo. Você está no processo e está valorizando o processo. Se você largar o processo e olhar para o objetivo, aí a coisa fica diferente. Aí pode vir a dificuldade, que você vai pular a dificuldade, você vai passar por ela. Imagina de repente Josué olhando para aquela muralha e Deus dizendo para ele assim: se prepara, se santifica, porque em 3 dias nós vamos passar por ali. Ele falou: como é que eu vou chegar lá? Não vai dar, uma muralha enorme, grande, grossa e tudo. Só que de repente Deus falou para ele o quê? Vai dar 7 voltas. Estratégia. Você já pensou a primeira volta? A muralha era grande, 32 quilômetros quadrados. Dá a primeira, dá a segunda, dá a terceira, dá a quarta. Foi num dia. E ele vai dando a volta. Ele não olhou para o processo, ele olhou para o objetivo, o que estava destinado. Quando chegar na 7ª, aí você vai gritar, vai tocar a buzina e o muro vai vir abaixo. Se ele tivesse raciocinado na primeira, a canseira, o pessoal em cima do muro dando risada e outras coisas mais, complicava. Mas ele foi diretamente fazer o que? Olhar o final. Quando nós olhamos o final, o processo, ele não domina a nossa mente, ele não nos atrapalha. Davi matou aquele urso, o leão, mas ele conhecia ou reconhecia que era apenas treinamento para matar gigantes. Ele sabia que ele não tinha sido ungido. Lembra quando Samuel foi ungir ele? Falou que estava ungindo ele é o quê? Rei. Peraí, ele está me ungindo ao rei? E eu vou ficar aqui cuidando de ovelha? Ele sabia que havia um tempo de maturação para ele alcançar o objetivo. Qual é o teu objetivo? O que é que você está pedindo para Deus, irmão? Não sei, apóstolo, eu caí aqui dessa igreja de paraquedas, eu não vi direito, eu vi o pessoal entrando, falaram que deu uma unção, aí eu vim aqui para pegar. Você pode ir para a praia, pode ir para o interior,
para ir Diadema, pode ir para algum outro lugar. Você tem que saber qual é o teu objetivo. Você conhece Jesus? Alguém conhece Jesus aqui? Quando Jesus começa a falar, ele fala assim: ide, fazei discípulos. O que ele está dizendo? Que é para você olhar para ele, aprender com ele e gerar filhos espirituais. Se você aprender, você ensina. Se você não aprender, você não ensina. Então, olhando para Jesus, eu já começo a entender que tem coisas que estão prontas para mim. Eu fiz coisas grandes, vós fareis coisas ainda maiores. Eu olho para ele e começo a entender que coisas tremendas estão para acontecer e que eu fui chamado para isso. Você não foi chamado para ser cauda, você foi chamado para ser... Quem é que comanda? É a cauda ou é a cabeça? Então você tem que comandar, você tem autorização do céu, você tem poder de Deus para comandar. Ele diz que você foi chamado para estar por baixo, é isso? Para estar onde? E quem está por cima domina. Então você tem o objetivo de dominar. Se eu começo a entender o que eu leio na Bíblia, eu começo a entender que tem uma porção de coisas que estão para mim e que eu não estou usando. A bênção, a prosperidade, a manifestação, a realização. Tem coisas aí que Deus quer colocar na minha mão e eu estou com a mão fechada, pensando, e se Ele tentar tirar algo de mim? Ele não precisa tirar nada de você. Ele tem muito para dar a você. Se você se liberar para isso, você vai viver de uma forma diferente, né? Recomeçar, é importante gravar isso no seu coração, né? Esse recomeço, essa visão. Se Davi desse por feliz, por parar, ele não tinha alcançado o gigante. Se você se acomodar com as coisas menores, nunca vai alcançar as maiores. Diga, se eu me acomodar com as coisas menores, eu nunca vou alcançar as maiores. Eu já vi pessoas, irmãos, que conseguem ficar no mesmo cargo, entra na empresa e é ajudante e fica lá 30 anos. Ele é um ótimo profissional, ele trabalha bem demais, mas ele não procura olhar lá para frente para ver o que mais ele pode fazer. Ele tem receio, ele às vezes se apega que a família dele sempre foi assim, então ele vai ser assim. Nós já vimos situações de pessoas que acreditam que tem que morar humildemente, vai ficar lá pro resto da vida. Ele começa a acreditar naquilo e ele faz daquilo o seu padrão. Nós temos que acreditar que Deus está por nós, que a manifestação do Senhor está por nós. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em... Quem vai suprir? Peraí, se Ele pode fazer isso, por que eu estou tentando fazer sozinho? Por que eu não estou entregando na mão dele, não estou buscando nele, não estou acreditando no mover que ele tem para mudar a minha história, para mudar a minha vida, né? Quando Davi mata aquele gigante, ele alcança um novo estágio na vida dele. Aquela hora era como se falasse assim: antes de, depois de. Antes de, ele era um pastor corajoso, determinado, né? Tinha vontade e tal, mas depois que ele matou o gigante, levaram ele lá para morar na casa de Saul, deram para ele uma certa preferência, colocaram ele já com um cavalo, já deram para ele uma condição. Quando nós entendemos isso, a gente entende que cada fase da nossa vida tem um recomeço. Diga, cada fase da minha vida tem um recomeço. Mesmo quando você erra, mesmo quando parece que você está perdendo, mesmo quando você se enganou, mesmo quando você teve dificuldades, mesmo quando você fala, pô, não devia ter feito isso, ali o Senhor te dá a estratégia para um recomeço, olhando para as coisas que para trás ficam e Ele vai almejar agora as novas, agora Ele vai adiante. Aquilo que passou, Ele vai reconhecer como um histórico que não foi bom, mas Ele vai procurar achar dentro disso tudo a melhor condição para a vida dele, para começar um novo tempo, para realizar um novo tempo. Quantas vezes você encontra um pai de santo, encontra pessoas aí de outras religiões que se converteram, e depois que se converteram, se tornaram grandes pastores. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Entende? É o recomeço moldado aquilo que veio na vida dele. Peraí, eu errei,
errei. Quantos anos? 30, 40, errei. Mas eu não sou obrigado a morrer errando. Ou seja, eu entendo que o poder de Deus está à minha disposição. Eu entendo que esse azeite, ele representa a manifestação do Espírito Santo, que vai tocar em mim. E quando ele tocar em mim, o recomeço do governo entrará em mim. Por quê? Porque a primeira fase do nosso irmão Davi foi preparo. Ele não sabia nada, ele era uma pessoa que vivia no meio do mato. E ele estava lá, tudo bem, ele era um bom pastor, defendia a ovelhinha, tá legal, obediente ao pai, tá legal, uma pessoa de coração aberto, não ficou com mágoa, tá legal. Mas para ser rei, para reinar, para ir a uma dimensão maior, precisava passar por alguns recomeços, precisava ser restaurado em comportamento, em visão. E aí é que entra a mudança que você precisa. Essas mudanças, elas vêm de acordo com o seu desejo. Diga, as mudanças virão para a minha vida de acordo com aquilo que eu acredito. A Bíblia não diz, se crerdes verás. Você percebe? Se crerdes verás a glória de Deus. Tudo é possível que crer. Então a base disso é você, não é Deus. A gente coloca Deus como ele tem que fazer, não, ele já fez. Ele diz que se você crer, tudo é possível que crer. Então começa em nós e não nele. Está em mim, está em você. Ou seja, a mudança agora da configuração é sua. Davi podia ter falado, nossa, agora eu estou no palácio, meu Deus, eu sempre sonhei em dormir num quarto daquele, com uma cama daquela, com isso, meu, que coisa mais linda. Você precisa ver, é pelo de animal verdadeiro, não é aquele negócio feito lá, né, tal, não, comida muito boa. Ele sabia que o lugar dele não era aquele, tinha coisas maiores para vir para a vida dele. Cutuca o irmão e fala, tem coisa maior para vir para a sua vida. Tem autoridade, poder, determinação, unção. Tem coisas maiores da parte de Deus para a tua vida. E você vai ficar parado, esperando, vai ficar calado, mudo, desanimado, desaconsoado. Davi estava lá e ele sabia que havia uma necessidade, que havia um posicionamento. Se a gente pensar num avião, ninguém compra um avião para fazer uma viagem só. Não é? O cara paga sei lá quantos milhões, põe um jatinho lá na pista e diz assim, nossa, eu fui até tal lugar, voltei, agora vai ficar aí para sempre. Não, seria muita ignorância alguém fazer isso. Você aceitou a Jesus, Jesus pagou o preço da sua salvação. Não foi para você ficar no estaleiro, para você ficar lá parado no aeroclube, não. É para que você levante voo, para que você atravesse, para que você vá longe, para que você seja conhecido e reconhecido, para que você disponibilize coisas maiores. Quando a gente olha para isso, a gente começa a entender, né? Esta unção que vinha agora sobre a vida de Davi para dirigir Judá, ela tinha uma dupla função, né? Ela começa para desenvolvê-lo no relacionamento com pessoas. E o segundo ponto, estabelecer ele nos princípios espirituais, as duas áreas. Primeiro, por quê? Porque ele ficava lá cuidando da malhada no meio do mato. Como é que ele vai ser rei? Segundo, ele conhecia Deus, mas ele não vivia no meio da comunidade através de princípios. Ele não tinha essa manifestação dos princípios de Deus no seu cotidiano. Agora ele começa a influenciar pessoas. Agora ele começa a ter um relacionamento que vai trazer realização para ele e para aqueles que estavam à volta dele. Então, a unção para governar. Primeira coisa, disposição para servir. Diga, disposição para servir. 1 Samuel 18:11 fala assim, e Saul atirou com a lança dizendo, encravarei a Davi na parede, porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. No 14 fala assim, e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Amado, você ficaria no lugar que o chefe geral, o rei no caso aí, pega uma lança e joga para matar você? E a lança ficou enfincada na parede por 2 vezes. Mas ele sabia
que ele estava lá para servir. Quando ele foi chamado por Samuel, recebeu a unção na cabeça dele para ser rei, alguém poderia dizer: nossa, que coisa linda, que coisa tremenda, o cara vai ser o chefe de todo mundo, o cara vai mandar, o cara vai dar ordem, o rei veio para governar para quem? Para ele ou para o povo? Para o povo. Ele naquele momento já começa a declarar a disposição para servir. Quando Deus olhou para ele, cuidando das ovelhas lá sozinho, e protegendo as ovelhas, e aceitando ter que matar o urso, aceitando ter que matar o leão, porque foi uma escolha dele para cima, Deus olhou para ele e falou assim: esse homem tem disposição para servir, porque ele podia ter deixado o leão comer uma ovelhinha, e o urso comer a outra, e sair fugindo com o resto. Ele falou não, ele se disponibilizou, ele sabia qual era a função dele. Davi já tinha seu reconhecimento, pelo ter matado o gigante. Ele não precisava ficar lá. Se ele fosse embora, o povo ia reconhecer ele. Quando Saul manda ele para fazer uma empreitada de guerra lá, e ele volta vencedor, o pessoal começa tudo a cantar na rua, a dançar na rua, e começa a dizer o quê? Saul matou os seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Ou seja, dão para ele já um reporte, uma colocação fantástica. Ele podia falar: se eu quiser, eu consigo fazer esse povo aí mudar de lado rápido. Com pouca coisa eu monto um exército paralelo, eu saio fora, eu crio um outro reino, eu posso. Ele sabia: não, eu estou aqui porque há um propósito de Deus na minha vida. Falar: há um propósito de Deus na minha vida. Talvez você não esteja abrindo os seus olhos para isso, e não esteja permitindo que Deus coloque na sua vida coisas muito grandes. Você não esteja permitindo que Deus coloque prosperidade, que Deus coloque sabedoria, que Deus coloque unção para curar, libertar, restaurar, transformar, palavras proféticas, porque você não está enxergando tudo isso, não está se liberando para tudo isso. Ele estava se liberando, ele ficou naquele lugar, mesmo sabendo que podia morrer. Nossa disposição em servir não deverá vir por amizade ou apenas por satisfação da carne. Vem porque você ama a Deus sobre todas as coisas. Você reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, que veio a essa terra em carne e sangue e veio para te salvar. Você reconhece. Quando você reconhece isso, você muda o teu perfil. Eu acho que é importante a gente colocar isso, Nossa disposição em servir não deverá vir por amizade nem por satisfação da carne. Deve ser vista como uma chamada de Deus para um preparo, para um recomeço. Imagina que Deus está lutando para te colocar num patamar maior, e você está achando que é problema ter que fazer um pouco de força. E aí? Se eu não faço a força, se eu não me coloco na posição, Ele não pode me levar a patamares maiores. Mas eu queria ir lá para cima, mas sem fazer nada, pode ser? Não pode ser. Alguma coisa você tem que fazer, você tem que se disponibilizar, porque Ele quer trabalhar com a sua vida, mas Ele não vai dar para você coisas que você não tenha força para prosseguir, não tenha capacidade para levar. Ele vai te preparar, Ele capacita os escolhidos. Ele não gosta de escolher os capacitados, Ele gosta de escolher os não capacitados e capacitar os escolhidos. Então, se você não sabe nada, glória a Deus por isso. Ele vai te capacitar, Ele vai te preparar, Ele vai te estabelecer, e Ele vai realizar as coisas tremendas. É muito bom isso. Aleluia. Segundo, a unção para governar exige o quê? Coragem para enfrentar as adversidades. Coragem para enfrentar as adversidades. A perseguição do próprio Saul, que era o rei, assustava Davi, mas não fazia com que Davi perdesse a visão do projeto de Deus para a sua vida. Ele não perdia a visão. Estava difícil? Estava. O cara quer me matar, o cara está me perseguindo. Samuel 18:20, 1 Samuel 18:20 fala assim: mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe a darei para que sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele,
perto de Saul, pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro, porque deu para ele a filha. Ele falou assim: peraí, eu vou matar esse cara de algum jeito, eu vou mandar uma mensagem aí, que eu quero 100 prepúcios, né? Quero que mate 100 homens e tire o prepúcio dele e entregue, né? E ele falou assim: quando ele for fazer isso, com certeza aqueles filisteus vão matar ele. Então pode casar com minha filha, só me dá esse dote. Só que ele foi lá, em vez de pegar 100, ele pegou 200, matou 200 e trouxe e mandou entregar para o rei. Falou: tá aí, em vez de 100 é 200. E aí você começa a perceber que a dificuldade não brecava ele. No versículo 28 fala assim: e viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, que o Senhor era com Davi. Ele queria matar, mas Deus estava querendo dar vida e vida em abundância. Nós às vezes não entendemos isso, que as dificuldades elas podem vir, mas quando você está junto com o Senhor, é Ele que te dá a vitória, é Ele que estabelece. Foi mandado ele perto dos filisteus para vergonha, mas quando ele volta com honra, porque aí imagina que os soldados todos começam a falar o quê? O cara é bom mesmo, o cara é bom demais, há uma unção sobre ele. Amado, você precisa abrir o seu coração para deixar Deus trabalhar na sua vida. As dificuldades elas virão, às vezes vem, a pessoa fica desempregada, às vezes o negócio que você estava propondo acaba não dando certo, às vezes vem uma enfermidade, às vezes vem um problema da família, de relacionamento, às vezes vem N coisas. Mas se há um projeto de Deus, se há um objetivo firmado com a sua vida, não saia da posição, deixa Deus executar, porque Ele vai colocar o melhor sobre a sua vida, Ele vai dar a realização. Você vai voltar não com vergonha, mas vai voltar com honra. Diga: eu acredito que Deus vai me honrar. Para Davi a adversidade não o assustava, porque ele confiava na unção que desceu sobre a sua cabeça. Havia uma unção, Samuel foi lá e derramou o azeite na cabeça dele, proclamando o que Deus ia fazer. Quem estava aqui a semana passada? Então uma unção foi colocada já sobre a sua cabeça, não é verdade? Então acontece o que aconteceu, o princípio já foi dado, hoje vai ter continuidade, né? Sua garantia está em Deus e nas suas promessas. O próprio Jesus ele deixou claro quando ele falou: se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, o que ele está dizendo? Tem que ter um relacionamento aberto e perfeito. Você vai ter que viver aquilo que nós combinamos, aquilo que nós projetamos, aquilo que a palavra, os princípios declaram. Eu falei que ia ter a parte dos princípios e a parte da formação, né, de governo, a administração dele, a vida dele. E aí nós começamos a perceber que já começa a se entender aquilo que ele está falando. A unção para governar. 3, ser um líder de Deus. Diga: ser um líder de Deus. Samuel 18:30 fala assim: saindo os príncipes dos filisteus, a campanha sucedia que Davi se conduzia com mais êxito do que todos os servos de Saul, portanto o seu nome era muito estimado. As guerras eram constantes naquela época, e aí Saul mandava, vamos dizer assim, destacamentos separados, e aquele que Davi cuidava sempre voltava com uma referência melhor, sempre com uma vitória maior, sempre trazendo despojos a mais. Mas espera aí, Davi, ele era baixinho, franzino, fala que ele não era tudo isso. Como é que acontecia isso? Ele estava entregue nas mãos de Deus, ele tinha a vida dele pautada no Senhor. Se você quer ter vitória, não espere você ser muito alto, muito baixo, muito gordo, ser magro, rico, pobre. Espere andar na vontade de Deus, porque é Ele que garante a sua vitória, é Ele que traz isso. Davi representava a obediência a Deus. Em várias oportunidades em atacar Saul, ele nunca fez isso, ele sempre tomou cuidado. Ele teve várias oportunidades. Chegou lá, Saul perseguindo ele, e ele foi lá, de repente, está aqui em 1 Samuel 24:3, está dizendo aí que ele estava dentro de uma caverna escondido, ele e os soldados dele. Entra Saul para descansar bem no lugar, e aí diz que ele se assenta, tira a capa, põe do lado, fica bem folgado, e diz que um dos soldados aqui, ele fala assim: peraí, está aqui na mão,
A gente podia fazer um monte de coisa. E ele fala: não é para tocar no ungido do Senhor. Mas ele corta um pedacinho da veste dele, só para mostrar para Saul que ele esteve tão perto dele, mas não tocou nele. Mas só por isso, diz que doeu o coração dele. Só porque ele cortou um pedaço da veste, ou seja, ele estava ali desvalorizando ou tirando o poder de Saul fazendo isso, ele se sentiu mal. E ele fala aqui, né? E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, e estendendo eu a minha mão contra ele, pois o ungido do Senhor, pois é o ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Ele não permitiu. Os soldados de Davi estavam assim: se o Senhor deixar, a gente já mata ele aqui, a nossa guerra acaba agora. Ele olhou para Saul, mas não olhou Saul homem, ele olhou Saul como alguém que foi ungido como ele por Deus, que tinha sobre a sua cabeça o azeite. Ou seja, ele olhou para os princípios de Deus, ele honrou os princípios de Deus. Por isso que eu coloquei para você ser um líder de Deus. Por quê? Porque o líder que é líder de Deus pode ser empresário, pode ser médico, pode ser advogado, pode ser o que for. Se ele é de Deus, ele sempre vai colocar os princípios do lado. Está dentro ou está fora da palavra? Está fora, então não quero, não serve para mim. Pô, cara, você pode ganhar um dinheirão, tá certo que é ilícito, mas você vai ficar rico. Obrigado, não vai rolar. Mas por quê? Porque eu quero viver debaixo da bênção de Deus, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Talvez eu consiga alguma coisa por aqui, mas com Deus nunca vai me faltar nada. Isso precisa entrar no nosso coração. 4. A sabedoria dos ungidos de Deus. Fala, sabedoria precisa estar em nós como ungido de Deus. A gente precisa viver isso. A gente precisa estar disposto a viver essa sabedoria, a viver essa manifestação de uma forma especial. Olha o que ele fala. Você se lembra quando Davi teve que se fazer de louco para permanecer vivo? Sabedoria. Mas espera aí, ele não foi um guerreiro poderoso? Foi, mas naquela hora ele estava sozinho, perseguido por Saul, e ele não tinha soldados, ele não tinha arma, ele não tinha nada. 1 Samuel 21:12. E Davi considerou estas palavras do seu ânimo e temeu muito diante de Ax, rei de Gate. Por isso se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como um doido. Entre as suas mãos se esgravatava nas portas de entrada e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Ax aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Ele fez papel de bobo? Fez, mas ficou vivinho. Se preparou, se armou, voltou e venceu a guerra. O que quer dizer? Sabedoria são estratégias. E Deus vai te dar a sabedoria, e o teu orgulho não pode ser maior do que a sabedoria. Sabe? Aquele lado seu humano, baixa a bola. Não posso baixar. Pede perdão para a esposa ou para o marido. Não posso fazer isso. Volta lá, fala com o seu patrão. Não, comigo não. Você tem que ter sabedoria em primeiro lugar, e deixar o orgulho guardado na gaveta e falar: orgulho, você não tem parte no meu coração. Eu vim aqui para ser vencedor, eu vim aqui para ser honrado, eu vim aqui para receber o melhor, eu vim aqui porque Deus vai preparar. Deus estava trabalhando no caráter dele, para que ele não fosse enjoado, mas para que ele fosse o que? Flexível, para que ele estivesse preparado, para que ele soubesse honrar e valorizar, para que ele soubesse viver na pior situação e na melhor situação, porque um rei tem que saber governar em todas as situações, todas as possibilidades. A sabedoria de Davi vinha de Deus através da unção que ele recebeu. Lembra? 1 Samuel 22, olha o que fala. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. Ele só tinha coisa boa. Já pensou? Endividado, desgostoso, aquele pessoal que estava doente, e ele se fez capitão deles. E eram com ele os 400 homens. Se um homem com problema já dá trabalho, imagina 400 sujeitos reclamando, 400 sujeitos dizendo alguma coisa. Mas por que a gente está, por que não está, por que isso, por que Saul, porque ele pegou os 400
e partiu para o treinamento com eles, para o desenvolvimento de cada um deles. Ele entendeu que não importava onde ele estivesse, Deus estaria com ele e por ele. Diga: Deus vai estar comigo, mas também vai estar por mim. O que quer dizer isso? Deus vai estar ao seu lado te dando força, mas Ele vai abrir a porta para você passar, Ele vai liberar o caminho para você entrar, Ele vai te dar sabedoria e preparo para você vencer. É essa posição que ele sabia que estava ali, que ia acontecer. Ele ouviu a voz de Deus. É para sair para uma peleja nova, né? Tinha invadido uma cidade chamada Keila. É para invadir, é para ir lá e socorrer aquele pessoal. E Deus falou para ele: E aí de repente você imagina, quando você tem uma quantidade de soldados que é pequena. Os filisteus eram considerados os melhores homens de guerra. Eles tinham muitos ferreiros, ou seja, eles faziam espada, faziam ponta de lança, faziam todas essas coisas de metal mesmo, cara, eram muito bons. E de repente Deus fala para ele: vai lá, toma lá aquele povo, libera aquela cidade. E ele pergunta e Deus fala: pode ir. O povo dele, os soldados dele, que não eram soldados, estavam sendo treinados, estavam ainda não preparados, fala para ele assim: se aqui fora já é perigoso a gente morrer, imagina a gente entrar na frente deles lá, ou seja, no lugar fechado com eles. E ele vai e pergunta novamente, e Deus fala para ele: vou dar essa vitória na sua mão. Ele faz o que? Ouve o povo ou ouve Deus? Quem? E você, a quem você tem ouvido? Ah, tá. Não é assim? Quando a gente vai fazer as coisas, a gente para, marido e mulher, pai, mãe, filho, a gente ora, fala: Senhor, é para fazer ou não? Se não for, não vou. Aí sai um não, você fala: não é possível, Deus, você deve estar enganado. Não, vamos fazer o seguinte: eu vou, mas agora eu vou pela fé. Deus falou para não ir. E quando Deus fala assim, é você que vai ajudar aquela pessoa, é você que vai liberar aquela vida, aquela família. Aí você põe a mão no bolso e fala: mas Deus, não tem nada aqui. Ele fala: não, mas é você. Pode falar com seus amigos, se vira, acha um jeito, porque vai vir um recurso para sua mão. Aí você fala: eu não vou passar essa vergonha. Não, desculpa, não. Meus amigos são mais duros que eu já sou pobre e duro, mas eles são pior que eu. Aí você desacredita de Deus e nem se mexe, sim ou não? Porque você não quer passar vergonha. Você fala: não é comigo. E aí você começa a ter receio. Sabe o que ele fez? Falou para os soldados: nós vamos. Pegou os 400, foi até essa cidade de Keila, entrou, guerreou, venceu os filisteus. Mas aqui diz que quando ele volta, então Davi se levantou com seus homens, uns 600 homens, e saíram de Keila e foram para onde puderam, sendo anunciados. Peraí. Ele entrou com 400, saiu com quanto? Quem é que vai para a guerra e volta com 50% a mais do exército? Porque ele foi debaixo da palavra de Deus. Você quer ver o teu dinheiro prosperar? Fica debaixo da palavra de Deus. Quer ver a tua família ser abençoada? Fica debaixo da palavra de Deus. Quer ver a tua saúde ser revitalizada? Fica debaixo da palavra de Deus, amado. Comece a perguntar: mas eu vou ter que perguntar tudo para Deus? Depende, você quer ser abençoado em tudo? Ou quer ser abençoado só numa parte? Se você quiser ser abençoado só numa parte, só pergunte aquilo que você quer ser abençoado, o resto deixa. Mas saiba que um pneu furado para um carro. Tem motor, tem câmbio, tem tudo que é tranqueira do carro, aparelho de som, tem isso, tem aquilo, GPS, papapá. Mas se furar um pneu, você tem que parar. E aí? Não é melhor pedir a Deus uma cobertura total? Em tudo, nos pneus, no motor, em tudo? Não tenha medo de gastar tempo orando. Não tenha tempo de escrever os motivos da sua oração. Por quê? Porque não vai ficar nada para fora. Você e sua esposa vão sentar na cama e falar: vamos ver quais são os motivos de oração dessa semana. Escreva. Mas meu marido não é convertido. Escreva você. Minha mulher não é convertida. Escreva você. Tem que ter alguém, não tem? Onde houver 2 ou mais, vai virar. De repente você fala assim: pô, só tem eu. Tá bom, então você vai pedir ajuda para o seu líder espiritual aqui da igreja. Tem aí pastores, tem aí líder de célula, líder de macro, e eles vão colocar o seu nome na lista de oração e vão orar junto com você. Vão clamar a Deus pela sua vida, vão pedir para que Deus corresponda à tua necessidade. Isso é importante. Isso mostrou aqui que a visão daqueles 400 eram de derrota,
Mas como tinha um líder que pensava na intimidade com Deus, os 400 foram abençoados. Todos eles foram abençoados, porque tinha um que pensava com a cabeça em Deus, e não simplesmente como mais um no meio de todos. O que eu quero dizer com isso? Você tem que fazer a diferença no lugar que você estiver, não importa onde você esteja. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo, mas sou só eu, amados, eles estão procurando alguém que tem uma palavra profética, eles estão procurando alguém que tem uma palavra de restauração, alguém que tem uma palavra de força, uma palavra de ânimo, uma palavra de transformação, e você não faz, você não fala. Aparece alguém que tem toda a visão errada e fala, e leva. É tão engraçado, a gente fica ressabiado às vezes. Eu vou falar de Jesus para aquela pessoa, eu não sei se vou. Aí a pessoa vem para você e fala das coisas dela, fala da religião dela, fala das dificuldades dela, e você fica com vergonha. Abra sua boca, declare: você é a diferença no lugar que você estiver. Você é ungido de Deus, você tem a manifestação do Senhor, o poder de Deus te acompanha. Diga: eu sei quem eu sou, por isso eu vou falar. Amém? Exerça o seu chamado para liderar, para abençoar, para transformar, para vencer e para dar vitória a quem for preciso. Repete comigo: eu vou exercer o meu chamado para liderar, para abençoar, para transformar, para vencer e dar vitória a quem for preciso. Amado, essa unção não é minha, não é do irmão ali, do irmão aqui. Essa unção é de Deus, ou seja, é de todos nós. Não existe aqui ninguém melhor que ninguém. Essa é a verdade. Quem é melhor? Quem é mais ungido? Quem é mais forte? Querido, existem pessoas que buscam mais ou buscam menos. É como se a gente tivesse aqui um depósito aqui com muitas garrafas de água aqui em cima e dizer para você: você é livre, pega quanto você quiser. Depende de quem? De você. Se você pegar uma garrafa d'água, ela é sua. Se pegar 2, 3, 5, 10, mas se eu pegar 10 é pesado, hein? Mas são 10 garrafas suas. Ou seja, está na dispensação do seu coração. Um sacrifício pode existir? Pode. Eu vou dar 10 viagens, vou levar para lá, guardar ali, depois eu venho pegar mais, tá? Pode, mas depende de você. O melhor Deus já tem pronto, já está pronto. Então eu tenho que fazer o quê? Me disponibilizar, ir lá e tomar posse. Você está preparado hoje para tomar posse? Porque há algo novo de Deus para a tua vida. A unção, quinto, a unção de autoridade estabelece santificação. Quando você tem autoridade de verdade, quando você não tem uma autoridade circunstancial, né? Porque existe muito isso, pessoas que têm autoridade, mas que não utilizam ela por completo, que fazem dela uma coisa, né? 2 Samuel 2 fala assim: sucedeu depois disso, que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Disse-lhe o Senhor: sobe. E falou Davi: para onde subirei? Disse: para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Aionã, a israelita, e Abigail, a mulher de Nabal. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram na cidade de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. O que fizeram com ele? Ungiram Davi como rei. Veja, ele orou, perguntou através do sacerdote o que ele devia de fazer. O Senhor falou para ele: você deve ir subir a alguma das cidades lá, tal. Ele falou: Senhor, mas qual cidade? E Deus falou para ele: Hebrom. Você vai para Hebrom. Ele não escolheu para onde ele ia. Ele tinha autoridade, mas ele preferiu pegar a autoridade de Deus e estabelecer na vida dele, para ter o que? A realização, a bênção, a santificação, a intimidade, a consagração. Ele entregou a vida dele no altar e Deus deu resposta a ele.
Quando ele chega lá, então vieram os homens de Judá, ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá, e deram aviso a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Então enviou Davi mensageiros. Ele começa a cuidar daqueles que cuidaram de Saul quando morreu, que cuidaram do Jonatas quando morreu. Ele já entra com uma cabeça totalmente diferente. Ele tem a autoridade de Deus, mas ele tem princípios que estão nele, que é o que? Os princípios de Deus. Ele segue exatamente o que a palavra diz. Aquele homem, apesar de ter morrido, apesar de ter te perseguido, era um ungido de Deus. Então ele vai fazer o que? Honrar as pessoas que trouxeram o corpo e enterraram. É uma dimensão que a gente começa a perceber que ele aqui era rei de Judá, primeiro estágio. Na próxima unção ele vai ser rei de Israel, mas aqui como rei de Judá, ele tem uma autoridade que foi constituída pelas pessoas, porque Deus mandou ele para aquele lugar, já colocou pessoas esperando por ele, para consagrarem ele ali, de uma forma especial, ao líder maior, aquele que cuidaria deles. Quando a gente olha para isso, a gente fala assim: peraí, nós podemos e devemos tomar atitudes que mudem a nossa história, mas que estejam debaixo do poder de Deus. Quanto mais autoridade recebemos, mais precisamos estar dispostos a nos santificarmos. Quanto mais autoridade, mais responsabilidade. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar e eu chegava na empresa, e naquela época tinha aqueles cartão de ponto ainda físico, né? Depois foi melhorando, até hoje é o dedo, aquela coisa toda. Mas eu passava lá e às vezes chegava um minuto atrasado e eu falava: puxa, tem que bater esse cartão, vai parar na RH, a gente tem que escrever um papel lá por causa disso. Aí eu olhava do lado e tinha lá um pessoal supervisor que ele só assinava um livrinho, só punha uma assinatura, não punha horário, nada. E eu falei: um dia eu queria ter minha assinatura naquele livro. Eu quero ter aquela situação de não bater o cartão. Quando eu passei para essa situação, fui promovido lá na época e tal, eu descobri assim que aquilo já não era tão bom, porque naquele cartão miserável eu recebia hora extra, eu não tinha muita preocupação, eu tinha um chefe que era responsável, se eu ia fazer hora extra ele era obrigado a pedir lanche para mim, para que eu pudesse ficar na empresa, lá a cozinha preparava, aquela coisa toda. Daí voltou para mim cuidar. Aí eu percebi uma coisa: peraí, quanto mais autoridade, mais precisamos estar dispostos a fazer e realizar, fazer o que é certo, né? Quando virou gerente, piorou aí mais ainda. Aí não tinha mais horário para entrar, horário para sair, horário para almoçar, e virou bagunça. Aí eu falei assim: caramba, quanto mais a gente sobe, mais responsabilidade ou mais autoridade te compete. Por outro lado, você precisa estar pronto para exercer. Quando nós falamos espiritualmente, a gente diz o quê? Quanto mais autoridade recebemos, mais precisamos estar dispostos a nos santificarmos. É melhor andar mais perto de Deus, é melhor andar grudado em Deus, é melhor que esse azeite jorre da cabeça da gente. É por isso que Jesus falou: aquele que beber da água que eu der, rios de água viva fluirão de dentro dela. Vai beber da palavra, vai entrar, vai acrescentar uma nova unção, e ele será aquele que vai despejar a unção no lugar que ele estiver. É quando nós entendemos isso que as coisas mudam, porque passamos a ser ensinamento para os mais novos e referência e continuidade para os mais velhos. É uma responsabilidade, além da intimidade com Deus, o que as pessoas à sua volta vão fazer, o que eles vão viver. A unção chama para fora o que temos em nosso coração. A unção demonstrará se estamos vivendo debaixo do ensinamento de Deus ou não. A unção, ela vai provocar explosões, sabe? Eu, quando era garoto, eu gostava muito quando tinha fogueira na rua, essas coisas perto de casa, e eu arrumava um jeito de roubar ou óleo de carro ou óleo da cozinha, e eu ia lá jogar na fogueira. Na hora saía uma fumaceira, de repente levantava uma labareda, né, aquela coisa, eu achava o máximo, aquele fogão subindo, aquela coisa toda. Amados, no espiritual, eu penso da mesma maneira. Há uma unção sendo derramada sobre nós. Será que tem uma chama, nem que seja pequena em você, que essa unção possa cair e acrescentar esse fogo todo sobre você? Será que tem esse espaço, né? Hoje Deus está
te chamando a um conhecimento mais profundo. Então, essa unção, eu falei no começo que ela tinha dupla função: relacionamento com pessoas e princípios espirituais. Davi foi treinado em relacionamento com pessoas, foi perseguido por Saul, foi atacado por Saul, tudo aquilo, mas do outro lado, o próprio filho de Saul tratava ele bem. Os 400 se tornaram o exército dele. A cada passo aqui você foi vendo que ele ia entrando, mas ele não deixou tocar em Saul, porque ele estava com princípios espirituais marcados na vida dele. Ele sabia: eu não faço e ninguém que está perto de mim vai fazer se estiver debaixo do meu comando. Quantas vezes você tinha a chance de falar para o seu amiguinho, para a sua amiguinha, para o seu colega, para o seu primo, para a sua irmã, para o seu marido, para a sua esposa: olha, não é desse jeito. E de repente você se calou. Deus está te dando uma liberdade, uma autoridade, para você ser referência espiritual, para você ser referência de autoridade. Davi estava pronto para ser rei de Judá, porque desenvolveu o seu relacionamento com as pessoas, valorizando e desenvolvendo as pessoas. Ele valorizou, ele saiu de lá para ir para dentro do palácio, e ele ficou amigo do filho de Saul, e ele ficou amigo dos outros guerreiros que tinham lá. A cada lugar que ele foi passando, ele foi fazendo relacionamento e mostrando que ele era a mesma pessoa. Ele não mudava, ele não era bonzinho perto do rei, malzinho longe do rei, ele era o mesmo. Ele tinha tanto o caráter intelectual dele ou secular dele, quanto também o caráter espiritual. Era o mesmo caráter, com a mesma definição. Aonde encontrasse, sabia: esse é Davi. Esse Davi tem um coração muito legal, um comportamento muito legal. Davi estava pronto para entrar nessa nova dimensão. Formou o exército, estabeleceu família, gerou empregados fiéis, sacerdotes fiéis. Com isso, pôde demonstrar que os princípios espirituais que dirigiam e era valorizado nele. Ele pôde mostrar isso para as pessoas. Será que hoje, se as pessoas olharem para nós, eles vão ver a manifestação de Deus? Cutuca o irmão do lado e fala: se olharem para nós, o que é que as pessoas vão ver? Se ouvirem o que a gente fala, o que é que as pessoas vão ver? Hoje a unção vai te fortalecer para que você possa tornar um formador. Você vai se tornar um formador de exército. Você vai formar, como ele pegou aqueles 400. Você vai ter essa liberdade. Na sua casa você vai ser referência, nos seus amigos você vai ser referência, na empresa que você trabalha você vai ser referência. Amados, eu não estou brincando. Tem gente que pensa, eu falo assim: antes de eu fazer qualquer coisa, Deus primeiro me colocou nos lugares. Quando eu falo para as pessoas que eu mudei reuniões, eu mudei dia de reunião porque eu pregava, pouca gente acredita. Mas quando eu falava com meus líderes, eles sabiam assim: esse cara é pastor. Porque desde o princípio eu falava: sou pastor. Desde o princípio eu não bebia, desde o princípio eu não me prostituía, desde o princípio eu não tinha falatórios profanos, bobagem, piada suja. Então quando eu falava para eles, eles paravam para ouvir, porque esse cara, ele está falando, ele fala sério. E quando falaram que eu tinha que estar lá na quinta-feira em Porto Alegre para participar da reunião de resultado da empresa, que era, eu apresentava São Paulo, eu falei para o meu diretor: cara, esse dia para mim é muito complicado. Ele falou: por quê? É uma quinta-feira, culto é de domingo. Eu falei: não, eu sou responsável pela quinta-noite e pelo domingo. Ele falou assim: Marcos, você está brincando, você está me pedindo para mudar o dia da reunião de resultado, tem 7 diretores, tem vários gerentes. Eu falei: pois é, cara, veja a possibilidade, eu vou orar para que Deus toque no seu coração. Ele: para com isso. Uma semana depois ele volta e diz assim: mudei para terça-feira, então o pessoal vai estar aqui na segunda, a gente vai fazer o treinamento, na terça faz a reunião e depois vocês vão embora. Eu falei: fechado, obrigado, Deus te abençoe. Ele falou: não vem não me converte não. Eu falei: tá, falei, o cara foi tranquilo, fique em paz, dei Bíblia, fiz tudo. Amados, você vai ganhar o respeito das pessoas. Quando eu falava para eles: vai faturar X, eles falavam: como é que você fez essa conta? Eu falei: eu orei. Não, para com isso, Marcos. Não,
verdade, ó. Aqui no relatório, eu digo para você que vai chegar, vamos falar 50. Mas eu orei e Deus falou 60. Aí ele falou, bom, ainda bem que Deus falou mais, né? Eu falei, bom, tudo bem. Aí quando chegava no 60, ele falava assim, cara, você chuta bem. Eu falei, não chuto não, eu oro. Muitas coisas aconteceram na minha vida profissional, empresa e coisas desse gênero em oração. Mas você era o dono da empresa? Não, eu era só gerente na parte de São Paulo. Mas eu imagino assim, se Deus me deu autoridade, ela é minha. Eu uso se eu quiser. E eu queria, por isso eu usava. Eu desejava, eu ia para o joelho mesmo. Eu ungia a empresa de noite, quando todo mundo tinha ido embora, estava só os peões lá, eu ia lá ungir tudo. Eu andava, e qual o problema? Você precisa saber quem você é. Você precisa saber que se você ungir ali a casa que você está na região, você vai acabar comprando aquela casa. Você precisa pegar, nem que seja uma foto do lugar, e começar a dizer, Senhor, está aqui. A outra igreja, sabe como é que nós fomos para lá? Eu parei um dia o carro na porta, eu tinha saído do outro ministério, eu parei o carro na porta, olhei, estava o galpão lá, aquele galpão que ele estava, e eu levantei a mão e falei, Senhor, se o Senhor quiser alegrar o meu coração, coloca a igreja aqui. Eu vou ficar muito feliz, Senhor. Eu vou ficar muito feliz se a igreja for nesse galpão. 2 dias depois a luz estava apagada. Eu nunca vi a luz apagada. Eu pedi para a nossa secretária na época, liga para lá, pergunta o que está acontecendo. Aí o cara falou assim, você é da onde? Nós vamos mudar mesmo, nós vamos sair daqui. Eu pedi licença, fui até lá e enchi de óleo lá dentro. Andei todos os cantos lá dentro, antes de qualquer coisa. Joguei óleo nos 4 cantos e fui embora. Passou ainda um período, fui para o monte, fui orar. Falei, Senhor, o Senhor quer agradar meu coração? Quero fazer culto naquele lugar. Pouco tempo depois, fizemos a reunião, acertamos lá, sem ter, eu não tinha quem assinasse como avalista, não tinha avalista, não podia pagar o IPTU, não tinha dinheiro para pagar IPTU. Ele falou um valor, eu falei metade do valor que ele falou, e ele achou assim, você tem problemas? Tem alguma coisa? Eu falei, eu tenho uma solução. E ele falou assim, eu vou te dar 2 meses. Eu lembro claramente, era começo de outubro. Ele falou assim, vou te dar até dezembro, para você dizer para mim se você vai ficar lá ou não. Eu vou deixar você entrar, mas você vai me dizer, porque eu não vou fazer nem contrato, porque pode ser que você não consiga nada, você pega as suas coisas e vai embora. Eu falei, tá bom, eu acredito nisso. Nós ficamos lá 15 anos, 16 anos, nunca atrasou uma prestação. Aí você fala assim, o que aconteceu? Nunca teve um fiador. Quem alugou um galpão desse sem um fiador? A Aliança da Paz alugou. Quando você entender isso, você vai entender que Deus está esperando teu posicionamento de guerra. Sabe? Quando você vê no filme que o cara passa a mão no negócio preto lá, passa no rosto, já vai, bota, né? Aperta o cinto, bota a faca na cinta, aquela coisa sai assim. Deus está esperando você vir assim, determinado no espírito. Agora o negócio vai pegar, agora eu vou mesmo, Senhor, eu vou te servir, eu vou andar contigo, vou fazer. Eu não falei para ele, se o Senhor quiser agradar o meu coração, o Senhor me cede aquele lugar. Eu não falei para ele, eu gostaria de ser honrado, poder de estar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós entramos lá, sabe o que a gente tinha? Nada. Não tinha uma cadeira, não tinha um aparelho de som, não tinha uma guitarra nem um violão, a gente não tinha um microfone, não tinha nada. Nós entramos dentro do salão, era um pouco maior que esse lá, e não tinha nem luz, porque quando a empresa saiu lá, não pagaram a conta e tiraram o relógio. Então os primeiros cultos que nós fizemos lá, sabe como foi? Com um carro posto na porta, com o farol aceso. É assim, irmão. As cadeiras foram emprestadas de um amigo, pastor da Batista. Ele falou para mim assim, Marcos, você tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Eu falei, você tem uma cadeira? Porque crente não gosta de ficar de pé, crente é meio folgado, eu vou sentar. Aí ele falou assim, tenho.
Eu tenho 350, 50 de cada cor. 50 laranja, 50 marrom, 50 branca, 50 preta. Eu aceitei, irmão, para ninguém ficar de pé. Um querido arrumou um microfone de karaokê, rachava mais que tudo. O outro me emprestou a bateria, toda pintada, meia de branco, sujinha, mas estava lá, emprestada. Os nossos queridos que tinham instrumento trouxeram seus instrumentos. Quando você vê isso, você fala assim: e Deus pode mudar isso? Olha o tamanho da igreja hoje, a estrutura toda que você tem por aí. Deus não precisa da nossa ajuda, Ele precisa do nosso relacionamento, fidelidade. Ele quer saber se você está afim de como é que é? Um casinho, né? Um ficar, ou você está querendo casamento mesmo? Você está querendo entrar na intimidade, ou você está querendo só, como diz, dar uns beijinhos e ficar assim por perto? Escolhe aí. Se você quiser um relacionamento, Ele tem tudo para colocar na sua vida. Ele pode todas as coisas. Então hoje, eu preciso que você mude a tua configuração, porque esse azeite vai descer na sua cabeça, e ele vai mudar a sua história. Eu estou dizendo para você sem medo de errar, que Deus vai tirar de dentro de você os teus desejos, e eu peço que Ele tire o que é bom, que Ele trabalhe no que é bom, e multiplique o que é bom, para que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, com toda a prosperidade que Deus pode dar para alguém. Mas primeiro que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque senão vai se perder facilmente. Com certeza, se você receber tudo que Deus vai te dar, você vai se perder. Então a melhor coisa é você entrar na dimensão dele. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele veio para salvar o pecador. O resto é acessório. É acessório. Se você quer de repente muito enfeite, Ele pode te dar. Mas o importante é você saber que tem um motor, que tem um câmbio, que tem uma estrutura em volta disso, que segura isso, que sustenta isso. Por isso nós temos que pedir a Deus primeiro a presença dEle, a manifestação dEle, o poder dEle. Por isso eu comecei orando hoje, para que saísse toda a mágoa, toda a angústia, toda a opressão, todo o jugo da sua vida. Porque tem que haver liberdade para entrar a unção e para manifestar poder. Fica de pé, meu amado, em nome de Jesus. Acredite. Alassore canta alabácia, e que eu dou o brequebe da rachério.